e que é um ponto de muito cuidado que os contadores precisam ter. Essa objeção, né? O que é uma objeção? Objeção é um impasse que entra na cabeça do seu cliente e que impede esse empresário de fechar contrato com você, impede ele de te contratar. Isso é uma objeção, é um impasse que paralisa a outra parte. Essa objeção, muitas vezes, ela acontece silenciosamente. Esse é o maior perigo. Porque quando você tem uma objeção e a pessoa fala com você, você tem a oportunidade de você devolver, de você ajudar ela a repensar aquilo, ou de provar para ela que aquilo não é verdade, ou que existe outra possibilidade. Quando a pessoa fala para você, você tem mais chance de se defender. O problema é quando a pessoa pensa e não fala. E essa objeção de caramba, quanto tempo de casa? Será que, em geral, a objeção é a seguinte: será que esse cara é confiável? Essa objeção, quando ela é uma objeção implícita, uma objeção oculta, não verbalizada, ela é muito perigosa. Porque ela é uma objeção que, por vezes, os contadores não sabem tratar ela, não sabem contornar essa objeção, e essa objeção impede o cliente de contratar. O cliente não se sente seguro de trocar de contabilidade, porque ele olha e fala, pô, será que esses caras têm peito para me atender? Será que eles são bons para me atender? Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, você trouxe, Paulo, um ponto muito poderoso. Essa objeção é uma objeção real. E ela afeta a todos os contadores que estão montando negócio contábil agora. Você precisa aprender a contornar essa objeção da confiança, da desconfiança. A objeção que a gente fala do PFCC de não te conheço, né? Eu não te conheço, como é que eu vou te contratar se eu nem te conheço? Então, esse é o primeiro ponto importante. E o ponto que você tem que ter atenção dentro dessa objeção do não te conheço, né? É que você tem que conduzir a tua abordagem comercial de maneira que você faça isso acontecer, que você faça ele se sentir como se já te conhecesse há muito tempo. E aí lá no PFCC eu ensino essa técnica, e para mim é uma das técnicas mais poderosas para você construir o que nós chamamos de rapport. O rapport é a conexão entre dois corações, é quando a gente consegue estabelecer um vínculo de confiança entre a gente e que eu falo para você e você confia no que eu falo e você se sente confortável de falar a verdade para mim e eu confio no que você fala. O rapport é essa ponte de conexão que é criada quando você tem uma negociação bem feita. E para mim, a melhor maneira de você criar essa conexão de maneira instantânea, a melhor maneira é você pedindo para a pessoa contar a história dela. Quando você pede para alguém contar a sua história, parêntese, né? Veja que exatamente o que a gente está fazendo nessa live aqui, eu comecei por onde? Pela história. Isso aí é uma dica de vendas poderosa, contador, contadora. Sempre, assim que você estabelecer o primeiro contato com o cliente, pergunte a história dele. Porque quando você faz isso, o que acontece? O cliente, o empresário, o teu interlocutor, que está contando a história, quando você começa a contar a sua história, você começa a abrir seu coração. Vou pegar o próprio caso do Paulo. O Paulo contou que a sua esposa trabalhava no escritório de contabilidade. O Paulo contou que tem uma filha, que é a Gabriele, não é isso, Paulo? Isso. Então, Gabriele, né? Isso aí, Gabriele. Ponto importante, contador, contadora, sempre guarde os nomes. Eu sou péssimo nisso, eu não sou exemplo, eu sou péssimo, mas sempre guarde os nomes. Se você fala o nome da filha dele, do filho dele, meu amigo, você já ganhou 1000 pontos, porque você está se preocupando com aquilo que talvez seja o maior amor da vida do Paulo, a filha. Então, tem a filha Gabriele, contou que montou um negócio, que ele trabalha na cooperativa e veio da área de tecnologia e montou uma empresa e mora numa cidade com 6 mil habitantes. Quando outra parte começa a contar a história para você, sem querer, preste atenção no que eu estou te falando, sem querer, ele está te delegando confiança. Porque a gente só abre as nossas coisas íntimas para quem a gente confia. E se eu induzo você a me abrir suas coisas íntimas, eu estou te induzindo a confiar em mim. E talvez em poucos minutos, depois de você me contar sua história toda de vida, você sem querer, voltando para quem participou do evento, né? O macaco e a princesa, vão falar, esse bicho eu confio nesse bicho. Esse macaco, essa princesa eu confio nele. Porque ele tem um pouco de mim dentro dele. Ele sabe da minha história. Então, gente, isso é muito, muito, muito importante. Uma das formas mais poderosas de você quebrar essa objeção do não te conheço, que ela é real, ela existe, é quando você provoca, quando você induz o seu cliente a contar sua história. Isso é algo extremamente poderoso. A metodologia de vendas consultivas, ela inteira se baseia no cliente abrir seu coração para você. E a melhor maneira de você fazer alguém abrir seu coração para você, de maneira íntegra, de maneira não mentirosa, não forçosa, é pedindo para a pessoa contar sua história. Todo mundo gosta de contar suas histórias. Inclusive histórias de fracasso. Quando você tem uma pessoa que superou aquele fracasso, ela conta com orgulho, ela se emociona. Quantas e quantas vezes eu, conversando com potenciais clientes, esses clientes começavam a chorar na minha frente.
porque estavam contando a sua história, uma história de sofrimento, de superação, e aí, com isso, a gente consegue abrir o coração do cliente. Então, assim, aproveitar esse gancho aí, cara, que você deixou para mim, porque isso é uma dica muito importante de vendas que poucos contadores colocam em prática. Use o gatilho mental da história, que ele é muito Isso poderoso para aí. contornar essa objeção.